Fala galera, voltando aí, mais um vídeo para trazer para vocês aqui algumas novidades legais, algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês, algumas coisas que eu quero trazer para vocês para abrir a sua mente, para esclarecer para vocês. E o nosso tema é a Bíblia. Não tem outra coisa, não tem outro assunto melhor para se conversar, para se falar sobre a Bíblia. E interessante, queridos, que nesses dias eu e a minha esposa nós estamos fazendo um devocional e nesse devocional nós estamos fazendo a leitura do livro de Isaías, o profeta Isaías, o profeta messiânico, aquele que profetizou sobre quem era Jesus, que profetizou sobre a vinda de Jesus, que profetizou sobre algumas coisas no qual Jesus faria. E nesse momento, nesse vídeo, eu quero compartilhar com vocês quem é e quem foi e o porquê do profeta Isaías profetizar nos últimos dias da vida dele na terra, né? Isaías, o livro de Isaías apresenta um pequeno problema para os estudiosos, pois para ser interpretado ao pé da letra, seria necessário que o profeta vivesse por mais uns 200 anos, mais ou menos, e que ele tivesse uma visão do futuro que ofuscaria o mito de Nostradamus, né? O mito de Nostradamus. Aceita-se que quase universalmente o livro esteja dividido em 3 seções, chamado primeiro, segundo e o terceiro livro de Isaías. Os capítulos de 1 a 39 foram a primeira parte. O capítulo de 40 a 55 compõe a segunda parte, e de 56 a 66 constitui a terceira parte do livro de Isaías. Isaías foi escrito em 3 partes. Praticamente pelos anos que o profeta Isaías profetizou e trouxe ali as profecias, Deus falando através da vida do profeta Isaías sobre a vinda do Messias, sobre aquilo que Jesus faria quando ele veio. Então, nós podemos resumir dessa forma. O livro do profeta Isaías foi escrito em 3 etapas, tá bom? Embora seja provável que a segunda e a terceira parte tenham sido escritas pelo mesmo autor, a segunda claramente trata do período exílio babilônico, enquanto a terceira se concentra no período da restauração após o retorno a Jerusalém. O profeta, a quem chamamos de Isaías, autor ou personagem principal da primeira parte, viveu no século 8 antes de Cristo. 2 séculos antes do exílio babilônico. Ele foi uma pessoa real que lidou com as questões muito concretas. A sua personalidade veio à tona de forma clara, né? Os autores das suas últimas sessões conheciam muito bem esse profeta e pronunciaram suas profecias por meio da pessoa e da personalidade do primeiro Isaías. Isso torna a nossa tarefa mais difícil ou mais fácil, já que mesmo que tenham sido 2 ou 3 escritores, todos eles se fundiram em um único grande profeta que foi, de fato, um homem de carne e osso do século 8 antes de Cristo. Então, há aqui uma situação em que para se fundir, para se escrever o livro de Isaías, houve uma fusão, houve uma fundição de alguns escritos dos profetas que viveram na mesma época do profeta Isaías e que também profetizaram, principalmente porque estavam vivendo ali, né, no exílio babilônico. No exílio babilônico surgiu vários profetas, tá? Não foi só o profeta Isaías. O profeta Isaías foi um deles, mas foi um dos mais importantes, principalmente para nós que acreditamos na vinda de Cristo, para nós que acreditamos que Jesus Cristo é o Messias, o nosso Salvador, o nosso Senhor, aquele que veio, nasceu, morreu, viveu durante 33 anos neste mundo e está à destra do Pai nos céus. E que em breve voltará para buscar uma nação santa, um povo adquirido, um sacerdócio real, um povo separado, exclusivo por Deus. Por isso, queridos,
Vamos lá, eu vou aqui falar algumas coisas legais para vocês sobre quem é o profeta Isaías, quem foi o profeta Isaías e o porquê dele ter profetizado há 8 séculos antes, há 8 séculos antes da vinda de Cristo. Isaías era filho de Amós, e não deve ser confundido com o profeta Amós, o Amós da Bíblia. Não é o Amós da Bíblia, é outro Amós. Inclusive o pai diz aí é Amós com Z. O Amós, o profeta Amós, é Amós com S. Tá? Então não podemos confundir. Que nasceu em Jerusalém por volta de 700 anos de Cristo, antes de Cristo. A sua primeira visão aconteceu no ano em que o rei Uzias morreu. Está escrito lá em Isaías capítulo 6, versículo 1. O que se deu por volta de 742 anos antes de Cristo. As indicações são de que Isaías tinha quase 18 anos na época. Existia evidências de que ele não pode ter sido membro da família real, ou pelo menos de que ele tinha sangue nobre. Ele mantinha uma relação próxima com muitos reis. O seu nível era de instrução. O seu nível de instrução indica que provavelmente ele vivera a tutela real. Ele se casou com uma mulher a quem chama a profetisa no livro de Isaías, capítulo 8, versículo 3, está escrito lá, a profetisa. Então é referência à mulher do profeta Isaías. Mas nada mais se sabe sobre ela. Teve 2 filhos, a quem deu os nomes proféticos, Seir Jazub, um remanescente voltará, e Maher Shalal Hazabás. Tá? Apresse o espólio, acelere a presa. Isaías profetizou por mais ou menos 40 anos. Por 40 anos, o profeta Isaías profetizou, né, sobre Jerusalém e sobre a Babilônia, sobre a vinda do Messias, sobre aquele que seria o Salvador da terra. Então, o profeta Isaías, por 40 anos, profetizou sobre a terra. Incluindo os reinos de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, não se sabe quando e como ele morreu, mas conta uma antiga tradição rabínica e cristã que ele foi martirizado pelo rei tirano Manassés, sendo cerrado ao meio. Assim conta, né? Assim, alguns rabinos, alguns rabino conta que Isaías foi cerrado ao meio. Queridos, muitos por ser profeta de Deus, muitos por falarem da palavra de Deus, são cerrados ao meio, são mortos, arrastados, apedrejados, esquartejados. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. João do Apocalipse foi lançado dentro de um balde, um caldeirão de azeite fervendo. Sadraque, Mesaque e Abidnego, por não negar Jesus, foi lançado dentro de uma fornalha ardente, 7 vezes ardente. Daniel, por não negar falar com Deus e ter intimidade com Deus, foi jogado dentro da cova dos leões. O apóstolo Paulo, por não negar e por não deixar de pregar a palavra de Deus, foi decapitado. João, por não deixar de falar daquele que era o caminho, aquele que era Jesus, por não deixar de falar de Jesus, teve a sua cabeça decapitada e colocada numa bandeja de prata. Então, meu querido, quando eu e você estamos a falar do amor de Deus, estamos sempre nos colocando à disposição do reino de Deus para morrer. Fica aí uma dica para você. O reino de Deus, aqui na terra, ele faz a gente morrer. Não tem como a gente viver aqui na terra sem o reino de Deus. O reino de Deus faz a gente viver. Jesus disse assim, aquele que quer ter a vida, negue-se a si mesmo. Aquele que quer ganhar a vida, perdê-la-á. E aquele que perder a vida por amor a mim, achá-la-á. Então, essa é uma dica que é meio pesada, é meio dolorida, eu entendo. Mas a verdade é essa, meus queridos. O reino de Deus, as coisas de Deus,
a palavra de Deus, quando nós somos profetas de Deus, não tem como a gente só ganhar. A gente vai perder aqui na terra. Mas o mais importante é que nós perderemos aqui na terra, mas ganharemos no céu com Deus. Vamos lá, vamos continuar para a gente encerrar esse vídeo. A primeira visão de Isaías, no início do seu ministério, aconteceu no templo. De acordo com a sua descrição, ao que parece, ele deveria estar muito próximo do Santo dos Santos, o santuário interior do templo, e isto indica que ele era provavelmente um sacerdote ou um profeta do templo, uma vez que ninguém mais tinha a permissão para chegar tão perto do santo lugar no templo. Na visão, Deus perguntou: quem levaria sua palavra ao povo? E Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, versículo 8. Deus o advertiu dizendo que o povo não ouviria. A sua mensagem era de condenação à idolatria, à corrupção social, que predominavam tanto em Israel quanto em Judá, mas que eram principalmente terríveis em Israel. A ameaça de ataques assírios era grande e as duas nações corriam grande perigo. A mensagem de Isaías era a seguinte: se eles confiassem em Deus. Pega isso aqui, querido, pega isso aqui como uma palavra profética para você nesses últimos dias, para esses últimos dias, para esse último, chegando aí a primeira semana de julho, tá? Pega essa palavra profética para você. A palavra é essa. A mensagem de Isaías era o seguinte: se eles confiassem em Deus, o Senhor os protegeria. No entanto, se eles confiassem em armas, certamente cairiam. Se você confiar no Senhor, se você confiar em Deus, a proteção, a mão de Deus, o poder de Deus, a proteção, o cuidado de Deus sempre estará sobre a sua vida, sobre a minha vida. Então recebe essa palavra, toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Amém, querido? Amém. Recebe essa palavra. Você que está assistindo esse vídeo agora, toma posse dessa palavra. Se você confiar em Deus, você será protegido em tudo na sua vida. Então, Jotão, filho de Uzias, deu ouvidos a essa mensagem. Ao contrário, Acás, filho de Jotão, Acás até chegou ao extremo de oferecer o próprio filho aos deuses pagãos, como sacrifício humano, a fim de afastar os ataques assírios. Acás estava sob a pressão dos reis de Peca, de Israel, e de Rezim, da Síria, para se unir uma coalizão contra os assírios. Mas ele temia que a intenção de Peca fosse se juntar a Judá e a Israel, e que essa aliança somente serviria para irritar a Tiglat-Pileser, né, da Síria, o rei da Síria, e precipitasse um ataque. Isaías confirmou que era isso que aconteceria, assegurando mais uma vez que Acás, que caso ele se voltasse para Deus, o Senhor o livraria das mãos dos assírios. Ele orientou Acás a pedir algum sinal para Deus, mas Acás, pelo que parece, constituiu uma falsa espiritualidade e se negou a pôr Deus à prova. Reconhecendo a sua hipocrisia, Isaías entregou a famosa profecia segundo a qual o sinal de Deus seria: a virgem ficaria grávida e daria à luz um filho chamado Emanuel. E aqui, queridos, eu encerro falando. Teria muitas outras coisas para falar sobre Isaías. Isaías nunca usou a expressão remanescente de justo, que era o significado do seu nome, né? Embora primeiro o termo tenha se tornado uma máxima do seu ensino de que sobre dificuldades e perseguições sempre haverá um remanescente dos fiéis que não hesitará e que sobreviverá para levar a fé adiante. O cristianismo concentrou-se nessa profecia durante as perseguições dos primeiros dias, quando muitos renunciaram à fé e caíram à beira do caminho. Então, queridos, resumindo aqui para falar sobre o livro de Isaías. O livro de Isaías é um livro messiânico, é o livro no qual
o profeta Isaías fala sobre a vinda de Jesus, fala sobre a chegada do Emanuel, a chegada do Deus conosco, e ele profetiza, e ele é ousado. Mas um dos capítulos que mais me chama a atenção é o capítulo 61 de Isaías, no qual está escrito lá, né? O Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu com o Espírito Santo, para que eu dê liberdade aos cativos, para que a cura chegue até as pessoas, e para que em mim, né, o profeta Isaías declara, haja salvação. Então, quando Jesus lê esse texto no templo, né, citando Isaías, capítulo 61 de Isaías, queridos, ali se cumpre o que o profeta Isaías havia profetizado há 8 séculos atrás. Então, meus queridos, fica aqui esse breve compartilhamento que eu trago para vocês através do livro de Isaías, e deixo aqui um desafio para você. Comece a ler hoje o livro de Isaías, comece a buscar o livro de Isaías, comece a entender o livro de Isaías. Você vai enxergar o Espírito Santo, você vai enxergar o trabalhar de Deus, você vai enxergar Jesus da forma como ele realmente veio na terra. O livro de Isaías é exatamente para isso, queridos. O livro de Isaías é exatamente para mostrar quem é Jesus. Fica aí a dica para você, tá? Um beijão no seu coração, até a próxima e até o próximo vídeo. Não deixe de compartilhar, não deixe de deixar um like para mim, não deixe de compartilhar esse livro, leve esse vídeo, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Um abraço, um beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, tá bom?